Olá, estamos iniciando mais um programa Fentec Brasil TV. Este programa é exibido no canal 4 da TV Floripa às 19h30, às segundas-feiras e às terças-feiras no canal 9 da Eco TV. Lembrando também que o programa fica disponível nas nossas redes sociais e no site da Fentec. O nosso entrevistado de hoje é o Lucas Labastier, Master Coach da Academia Brasileira de Coaching. Olá, Lucas. Olá, Tatiana. Obrigado pelo convite do pessoal da Fentec Brasil TV. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre esse mundo do coaching. Prazer é todo nosso em recebê-lo, Lucas. Nós sabemos que o coaching é uma metodologia em ascensão no Brasil, na verdade no mundo inteiro já está bem avançada essa metodologia e nós aqui estamos utilizando bastante cada dia mais. Lucas, explica pra gente primeiro, acho que pro público, né, o que é o coaching? Legal, Tatiana. Na verdade, o coaching é uma metodologia que muitas pessoas ainda não sabem o que é. E o nosso trabalho, justamente, é disseminar essa metodologia. Eu vou procurar resumir e falar de uma forma bem objetiva o que é coaching. Tá? O coaching, na verdade, ele é um processo com começo, meio e fim. Por que um processo com começo, meio e fim? Coaching não é algo que você faz apenas por fazer, não é algo que você faz sem direcionamento e sem foco. Na verdade, a palavra foco é a palavra principal do coaching. O primeiro passo para nós conseguirmos alcançar um resultado dentro desse processo, dentro dessa metodologia, é a palavra foco. E eu falo muito nas nossas formações de coaching, nos nossos cursos de formação de coaching, que o foco é a chave para você conseguir direcionar os seus resultados. Por quê? Tudo que você foca aumenta. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está assistindo ali em casa agora. Hoje nós estamos focados aqui em fazer essa entrevista e nós vamos fazer esse papel muito bem feito. Se nós começarmos a focar nos problemas que estão acontecendo lá fora, nos problemas que nós temos em casa, nas coisas que nós estamos vivendo, seja emocionalmente ou pessoalmente, esses problemas eles vão começar a aumentar dentro da nossa mente. Então, você começa a focar coisas que não vão trazer resultado para você. Tudo que você foca aumenta. Na prática, as pessoas que estão assistindo aí agora, essa entrevista, essa conversa, se ela começar a focar num ruído, no celular, na mensagem que está caindo ali numa outra página, se ela estiver assistindo na internet, ela vai desviar a sua atenção. E a tendência dela se distrair com o passar do tempo, como ela começa a repetir esse comportamento, ela vai entrar em um piloto automático de distração. E eu falo o seguinte, que o foco constrói e a distração destrói. Mas o coaching é um pouco mais do que isso. Algumas pessoas falam, então é só eu ter foco, é só eu pensar em alguma coisa para eu ter mais resultado? Não, não é só isso. Foco é somente o primeiro passo. E o segundo passo é um passo simples, que todo mundo já sabe, mas dentro do coaching a gente foca nisso fortemente, que é foco, primeiro passo, segundo passo, ação. Por quê? Tudo que você foca aumenta. Então, se eu tenho um foco, eu tenho um objetivo de fazer uma tarefa específica, eu preciso executá-la. Então eu preciso entrar em ação. Sem ação, sem movimento, dificilmente eu vou conseguir alcançar algum resultado. Mas com qualquer tipo de ação, eu vou alcançar um resultado. Então nossa metodologia, foco mais ação igual a resultado. Agora tem um porém. Todo resultado tem algo positivo ligado nele? Nem sempre. Às vezes você vai ter foco, você vai ter uma ação, mas o resultado ele vai ser baixo. Você não vai ter o resultado satisfatório. Então, o resultado não foi tão positivo quanto você quis. E a metodologia não para por aqui. Não é somente foco, ação e resultado. É foco, ação, resultado e depois essa retroalimentação, essa melhoria contínua. Então, recapitulando, foco, ação, resultado. Resultado baixo, melhoria contínua. O que foi que eu aprendi? Foco, ação, resultado. Resultado alto, resultado positivo, excelente. O que foi que eu aprendi? Foco, ação e resultado. Então, o coaching, ele é um processo que deve ter uma curva crescente. Só que nem sempre nós vamos ter resultados específicos de alta performance, que nós falamos. Coaching não trabalha na linha mediana. Inclusive, até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Sim. Eu, na minha época de faculdade, eu buscava sempre a média da faculdade, quando eu cursei engenharia. E eu falava, se eu acertar a média, se eu passar na média, para mim tá bom, pelo menos eu passo. E depois que eu descobri o conceito de média, não sei quem está assistindo aí em casa já sabe,
mas eu vi que conceito de média, se você olhar lá no dicionário, a média é igual a medíocre. E eu não quis mais ser uma pessoa medíocre. Coaching não é para você trabalhar na linha mediana, onde a maioria das pessoas vivem. Coaching é um processo para elevar o seu patamar, elevar o seu potencial e a sua performance para algo um pouco a mais do que você já está acostumado. É justamente aquela tal zona de conforto que as pessoas dizem. Então não é um processo que você trabalha linearmente. É um processo que você trabalha conforme o tempo vai passando, a pessoa deve crescer, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida, no seu relacionamento com os seus pares, na sua casa, enfim, com o seu relacionamento amoroso, seja na sua saúde física. Nós também falamos dentro do coaching, Tatiana, que o processo de coaching é um processo focado no ser. Não é somente focado em uma meta, no ter especificamente. Ele é um processo focado no ser, em nós mesmos, indivíduos. Porque nós percebemos o seguinte, que se o ser humano ele foca somente em alcançar uma meta específica, eu quero ter uma promoção no meu emprego. Então ele vai lá e alcançou essa promoção, mas ele não se preparou como ser. A tendência é que, com o passar do tempo, com os novos desafios que vão surgindo, ela não vai se sentir preparada para se manter naquele cargo. Vou dar um exemplo, um cargo de gerente. Então ele se posicionou, alcançou a meta como gerente. Mas será que ele vai conseguir se manter e continuar crescendo? Não sei. Então isso é um processo instável. Por que o coaching é um processo estável e sólido? Porque ele foca no ser. Então se eu focar junto com o meu cliente em ele tornar-se um gerente aqui dentro, mentalmente, se ele tornar-se uma pessoa melhor, um líder melhor, ele vai alcançar o cargo de gerência consequentemente. E depois do cargo de gerente, como ele já se tornou uma pessoa melhor, aí é só questão de tempo. O fator tempo não está sob o nosso controle, está sob o controle do tempo. Ou talvez de alguém lá em cima, né? E é somente o tempo vai fazer com que esse ser alcance um patamar cada vez mais elevado. Então o coaching ajuda também nesse equilíbrio, conseguir um equilíbrio não só intelectual, mas emocional também, até para a pessoa descobrir ferramentas para que ela se torne profissionalmente melhor, tecnicamente melhor, e também no equilíbrio emocional consegue equilibrar as duas partes, para ficar uma coisa mais balanceada. Perfeito. É legal você ter... Mais sólida, na verdade. Sim, sim. É legal você ter abordado justamente isso, Tatiana, que é justamente essa solidez. Nós falamos o seguinte, que qualquer ser humano, quem está assistindo em casa, nós aqui, precisa existir um equilíbrio, precisa ter um balanço, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então, é corpo, mente e alma. Então, você tem que estar com a sua mente, com o seu equilíbrio emocional controlado, balanceado. O seu corpo físico tem que estar controlado, balanceado. O seu lado mental, espiritual tem que estar conectado. Dificilmente você vai conseguir alcançar a sua felicidade, a sua plenitude como pessoa se um desses três fatores estiver desalinhado. Tem que ter um equilíbrio. Então o processo de coaching ele vai trabalhar mais focado no lado da mente do ser humano. Nós não vamos ficar ensinando a pessoa o que ela deve fazer, porque isso todos nós sabemos. Eu não preciso virar... como fazer, talvez? Pode até ser o como, e o como a pessoa vai descobrir através das ferramentas que existem dentro dessa metodologia. É um processo de transformação, de mudança comportamental. Muito bom, muito bom. Agora vamos para um breve intervalo e no próximo bloco falaremos quais os benefícios o coaching tem para você. Estamos de volta com o Lucas Labastier, que vai nos falar sobre os benefícios do coaching. Lucas, por favor. Então, Tati, agora nós vamos falar especificamente de como que o coaching pode ajudar o pessoal que está lá em casa. Como nós falamos no bloco anterior, o coaching é um processo que te dá foco e ajuda você a entrar em ação para alcançar um resultado específico. Então, por exemplo, se você tem hoje um objetivo, você tem uma meta, posso usar como se você quisesse crescer na sua carreira. Esse é o seu objetivo, a sua meta. É muito importante que você tenha essa meta cada vez mais clara e específica na sua mente. Por exemplo, um crescimento na carreira, um crescimento de salário, pode ser um aumento de R$1. E se você falar se você comunicar-se internamente com a sua mente, com o seu cérebro, que nós usamos muito a parte também
metodológica da neurociências. Se você fala assim, eu quero um aumento, eu quero uma promoção. Se você passar, por exemplo, de auxiliar para assistente 1, você já teve um aumento e uma promoção. Se for R$1, o seu subconsciente, a sua mente já vai entender que você conseguiu alcançar algum resultado. Então, o coaching ajuda você a direcionar o seu objetivo de uma forma mais clara e específica. Então, vou dar um exemplo. Se hoje eu sou um assistente e ganho R$1.000, eu quero me tornar um gerente e quero ter um salário de R$3.000 por mês. Isso começa a se tornar uma meta cada vez mais clara e mais específica. Clareza nas metas é um fator muito importante para que as pessoas consigam direcionar as suas ações. Por exemplo, me preparar para um crescimento na carreira, eu não consigo organizar as minhas ideias aqui dentro. É algo muito amplo, muito inespecífico dentro da minha cabeça. Agora, quando eu falo, eu quero me preparar para tornar-me um gerente e receber um salário de R$3.000, fica mais fácil você traçar esse planejamento. Coaching é um processo que trabalha do presente para o futuro. E nós temos algumas técnicas que nós ajudamos o nosso coach a enxergar esse futuro já concretizado, já realizado, primeiro dentro da mente dele, depois na realidade aqui fora. E esse processo vai fluir naturalmente, depois que essa meta final, essa meta maior que ele está buscando, estiver nítida, estiver clara dentro da mente dele, específica. Então, depois que ele já tem essa visão, que ele quer tornar-se um gerente, quer ter um salário de R$3.000, por exemplo, por mês, você vai começar a direcionar quais são os passos que você vai fazer para alcançar esse objetivo. Então o coaching vai fazer esse trajeto. Além desse benefício, é muito fácil você colocar uma meta e colocar no papel e falar, eu vou fazer tal coisa, mas não é fácil você se manter nesse ritmo. Então, coaching trabalha com 2 pilares básicos. Eu falo que é o seguinte, para você alcançar uma máxima performance ou um resultado ainda maior do que você já tem hoje, você vai precisar usar esses 2 pilares básicos. Primeiro pilar, você vai precisar fazer coisas que você não gosta de fazer. Você vai precisar fazer coisas que você não gosta de fazer. E você também, talvez, tenha que parar de fazer coisas que você gosta de fazer. Faça uma brincadeira que é como se fosse no mundo de fitness, no mundo de saúde física, né? Nós podemos brincar. Todo mundo quer ter uma barriga de tanquinho, ok? Mas ninguém quer fazer 300 abdominais por dia, que é a parte chata da coisa, é a tarefa. Agora, todo mundo quer ter uma barriga de tanquinho, mas ninguém quer abandonar o churrasco com picanha gordurosa no final de semana. Ninguém quer abandonar o chocolate, aquela comida gostosa. Então, todo mundo quer ter um resultado de máxima performance. Todo mundo quer ter um salário de 3, de 5, de 10 mil reais. Mas ninguém está disposto a trabalhar sábado e domingo. Ninguém está disposto a sacrificar um feriado. Ninguém está disposto a sacrificar um lazer. Todo mundo quer ter um salário de 10 mil reais. Mas ninguém quer parar de ficar no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter o dia inteiro lá brincando nas redes sociais, jogando joguinho. Então ninguém quer abandonar prazer, ninguém quer pagar o preço, mas todo mundo quer ter um resultado. E o coach, ele não fala para a pessoa o que ela deve fazer, porque existe uma estatística que 98% dos conselhos que você ouve durante toda a sua vida, eles entram por aqui e saem por aqui, são totalmente nulos e descartados. Aliás, assim, Tatiana, provavelmente você também, assim como eu, já recebeu alguns conselhos dos pais. Sim. Mas nem sempre nós colocamos em prática. Exatamente. Né? E talvez se nós tivéssemos colocado em prática esses conselhos, nós não teríamos batido tanto a cabeça, assim como nós dizemos. E só que o conselho não funciona. Isso é científico já. O ser humano, nós seres humanos, nós gostamos de descobrir as nossas próprias respostas. E para isso, o processo de coaching faz as perguntas exatas. Por exemplo, algumas perguntas para o pessoal que está lá em casa. Você já tem um objetivo claro, específico, bem definido? Você tem feito coisas que você não gosta de fazer? Você tem parado de fazer coisas que você gosta de fazer? É muito comum, Tatiana, você deve concordar comigo, o pessoal que está em casa também, as pessoas falarem que estão na correria, estão sem tempo. Como é que está a vida? Cara, tá uma correria, eu tô sem tempo. Agora, será que esse pensamento está produzindo algum resultado? Quando a pessoa para e repete todos os dias, ela tem praticamente um mantra aqui dentro. Cara, eu tô na correria, eu tô na correria, eu tô na correria. Como é que será que é a rotina dessa pessoa? Se esse é um pensamento que produz resultado, ótimo, nós não vamos mexer nisso. Se é um pensamento que não está produzindo resultado, talvez seja algo para ser repensado. Então, o coaching trabalha com um nível de pensamento.
É aí que está a grande transformação do nosso cliente, que nós chamamos de coach. Lucas, só para esclarecer para o pessoal de casa, o coaching não pode ser confundido com terapia convencional, certo? Com psicólogos e tudo mais. Isso? É uma excelente pergunta, Tatiana. Inclusive, muitas pessoas me fazem essa pergunta e já me falaram até, o coach estudou 8 dias, fez um curso de formação e quer fazer terapia. Eu falo, negativo, nós não fazemos terapia. Qual é a sutil diferença, Tatiana? Normalmente, as terapias, elas envolvem do presente para o passado. E o coach não. O coach, nós profissionais em coaching, trabalhamos do presente para o futuro. Talvez, em alguns momentos, durante o processo de coaching, nós tenhamos que trabalhar alguns problemas do passado, mas nós temos técnicas específicas. Nós vamos diretos ao ponto. Nós não ficamos procurando entender se é um trauma, de onde é que surgiu, o que é que aconteceu. Nós simplesmente vamos lá, trabalhamos aquele problema de forma pontual, específica, e depois do presente para o futuro. Isso se aquele problema de passado estiver atrapalhando. Se não estiver atrapalhando, nós costumamos dizer o seguinte, não se mexe com o lobo que está quieto. Por quê? Porque tudo que você foca aumenta. Não sei você aí em casa que está assistindo, não sei a Tatiana aqui, mas normalmente quando nós focamos no problema, não temos que resolver aquele problema, é o problema, a tendência é aquele problema aumentar. Por quê? Lembra que nós falamos no primeiro bloco? Tudo que você foca aumenta. Coaching não trabalha com foco no problema, com foco no trauma, com foco em resolver alguma coisa. Coaching trabalha com meta, com objetivo. Existe aquele velho ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. É um ditado que eu posso até utilizar ele aqui como um exemplo. Se você está com a cabeça vazia, você vai começar a encher a sua cabeça de lixo, de coisa que não vale a pena, de coisa que não produz, de coisa que não agrega. Agora, se você coloca o seu direcionamento para ações específicas e para metas, não dá tempo de você pensar em porcaria. Então, o coach trabalha justamente dessa forma. Quando você para de olhar para o passado e começa a olhar para suas metas, para os seus sonhos, você começa a descobrir a sua própria motivação interna. E é isso que faz a pessoa se mover, acordar todos os dias com gás, com energia, com foco, com alegria, com entusiasmo. É exatamente isso. E o coaching ajuda também a descobrir essa motivação, porque a motivação, ninguém motiva ninguém, a gente sabe disso, né? A motivação, cada um tem a sua e você, talvez o coaching tenha ferramentas para ajudar você a descobrir a sua motivação, que às vezes está lá adormecida, é isso, Lucas? Perfeito, perfeito. E é até legal você ter comentado isso também, Tatiana, porque eu falo que motivação é como uma refeição. Você tem que comer todos os dias, tem que tomar café da manhã, você tem que almoçar, você tem que tomar café da tarde, jantar. Motivação é a mesma coisa, você precisa daquilo ali todo dia. Então, coaching não é aquele processo onde nós, profissionais em coaching, vamos chegar para o nosso cliente e vamos falar, cara, vai lá, você vai conseguir, você vai fazer acontecer. E não é só motivar e torcer pela pessoa, não é isso. Coaching é um processo onde nós fazemos as perguntas específicas para ajudar a pessoa a descobrir a sua própria motivação, o seu grande porquê de acordar todos os dias de manhã. Você que está em casa agora, pensa, responda essa pergunta para você. Por que é que você acorda todos os dias de manhã? Qual que é o grande propósito da sua vida? Qual é o grande porquê de você levantar, de você receber esse presente da vida? Você simplesmente levanta e vive uma vida no piloto automático? Ou você faz realmente o que te dá prazer? Você faz realmente as coisas com vontade? Você vive cada experiência nova? Qual que é o seu grande porquê de levantar todos os dias de manhã? E é isso que vai trazer aquela motivação interna, aquela motivação permanente. Não é algo superficial, é algo mais profundo. Nós falamos que é uma motivação intrínseca. É isso que o coaching trabalha. Muito bom. Inclusive, esse papo já me criou uma motivação para, inclusive, pensar em fazer um coaching aqui, viu, Lucas, Legal. com você. Vamos para um breve intervalo e voltaremos mais com alguns benefícios do coaching, principalmente focado na área sindical. Continuando, Labastier, quais os benefícios especificamente para os nossos profissionais técnicos que o coaching irá trazer? Tatiana, é legal você citar exatamente o ponto específico para os profissionais técnicos, porque eu também já fiz algumas formações e, inclusive, já dei algumas palestras em algumas instituições técnicas. E o que eu percebo como benefício, né? Um dos benefícios principais.
Em alguns casos, o técnico, o profissional técnico, ele precisa lidar, por exemplo, num ambiente de engenheiros, de engenharia, né? E ele tem ali profissionais ali, graduados ou não, às vezes pós-graduados, e o técnico tem que coordenar aquele time, aquela equipe. E o processo de coaching, a metodologia de coaching, pode ajudar aquele profissional técnico em fazer um processo junto com aquele time, junto com aquele grupo. E um processo de união, na verdade, eu posso dizer mais especificamente. Não é tão comum como nós pensamos, e na verdade todos os profissionais que trabalham, que estão assistindo aqui o vídeo agora, devem saber disso, que todo ambiente de trabalho, uma hora ou outra, vai surgir algum tipo de conflito. E quando você gera esse senso de união, esse senso de time, esses conflitos eles vão se reduzindo cada vez mais. Como que o coaching faz isso? Ajudando os profissionais a entenderem os perfis básicos de ser humano. Ou seja, basicamente, nós estudamos na metodologia base de coaching os 4 perfis básicos dos seres humanos. Então, quando você começa a entender e respeitar o ponto de vista de cada um desses 4 perfis básicos dos seres humanos, você aprende a lidar melhor com esses conflitos. Então você começa a entender o porquê que aquela pessoa fala de tal forma, por que uma pessoa é mais objetiva e direta ao ponto, ela está focada no resultado, por que ela gosta de trabalhar sozinha. E o outro, por que quando ela está trabalhando sozinha, por que ela não se motiva, por que ela não dá resultado? Por que tem aquelas pessoas que têm dificuldades em seguir regras? Por que enquanto isso outras pessoas têm mais facilidade para seguir regras? Isso tudo a neurociência explica. E a neurociência é uma das bases do processo de coaching, da metodologia de coaching. Quando os profissionais técnicos conhecem, passam a entender, eu falo que é o bastidor da coisa, aqui dentro, o funcionamento do cérebro humano, do comportamento humano, fica muito mais fácil esse convívio, lidar em harmonia, lidar com união, lidar com foco em uma meta única, uma meta comum e objetiva para o time, não só para um indivíduo dentro daquele cenário. Então, eu acredito que um dos melhores benefícios seria o foco da liderança, em unir o grupo para alcançar um resultado. Muito bom. E para os nossos dirigentes sindicais, o que você tem a dizer sobre os benefícios, especificamente na área sindical? Quais os benefícios do coaching? Existe alguma coisa específica, alguma formação específica? E legal também, muito interessante essa sua abordagem, Tatiana, porque não só no sindicalismo, acredito, mas como empresa, indústria, comércio, mas em qualquer área. O processo de coaching, ele é altamente específico para cada área e também ele age de uma forma altamente abrangente. Por que ele trabalha dessas duas formas? Quando você começa a entender sobre pessoas, sobre ser humano e sobre comportamentos, o profissional sindical, por exemplo, o dirigente sindical, por exemplo, ele pode usar as ferramentas e usar somente dentro do vocabulário, dentro do próprio mundo dele. Como que ele vai direcionar cada uma daquelas técnicas, como que ele vai direcionar cada ferramenta dentro desse processo para alcançar o resultado que ele precisa. Então, é fato que todas as pessoas no mundo precisam alcançar resultados, ela precisa ter alguma coisa concreta, algo material, algo palpável. Eu não sei, mas eu conheço poucas pessoas que vivem de ar e luz, né? Eu não sei nem se existe, se a pessoa consegue viver só disso. E todo meio que a pessoa precisa alcançar algum resultado sólido, concreto e específico, é importante que você tenha esse direcionamento. E as ferramentas de coaching e o processo, essa base metodológica, vai dar um grande salto para a pessoa alcançar isso. Se você me permitir, Tatiana, eu posso passar alguma dica, na verdade, claro, algumas sacadas aqui que pode ajudar o pessoal que está assistindo ali em casa. Eu falo essa entrega aqui porque o coaching nós trabalhamos sempre com a entrega de um pouco mais do que o combinado. Então, para a gente não adianta a gente combinar só um bate-papo, só uma entrevista, se a gente não entregar algum benefício para quem está assistindo. Claro. Então, por exemplo, se você quiser aplicar imediatamente o coaching, você que está assistindo aí agora, coloca uma meta específica, um objetivo que você tem para alcançar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, coloque uma data. Coloque uma data, porque quando você coloca uma data específica com dia, mês e ano, o seu cérebro se condiciona mais facilmente para alcançar esse objetivo. Por exemplo, todo mundo já colocou aquela meta, segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo a dieta. E o seu sistema aqui mental, ele está programado para segunda-feira. E chega na segunda-feira e passa da meia-noite, já virou terça. O que está programado aqui dentro? O que está condicionado? Segunda-feira.
Então, aquele outro pensamento, amanhã eu faço. Quando chega amanhã, o que está condicionado na sua mente é, amanhã eu faço. Então, a pessoa cria esse hábito de procrastinar, de deixar para depois. Como romper isso dentro da sua mente? Colocando uma data. Então, segunda-feira, dia X, semana Y, eu vou fazer tal coisa, no mês tal. Coloca isso com data específica. Esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto, uma grande sacada, que vai fazer você que está assistindo aí agora essa conversa, ter um resultado ainda mais rápido, ainda mais sólido para a sua vida. É colocar um senso de urgência. As pessoas costumam colocar metas e elas subestimam o prazo. Daqui 2 meses eu vou alcançar isso, daqui 2 anos eu vou realizar tal sonho. E às vezes essa meta muito distante não gera engajamento, não gera motivação interna. Se você falar, não, eu vou para a academia amanhã, e colocar exatamente o dia, o mês e o ano, que é amanhã, e começar a ir lá e fazer, às vezes o primeiro passo já é 80% do resultado. Então esse senso de urgência vai criar uma motivação, porque a pessoa vai ter algum resultado. Lembram lá do começo da nossa conversa? Foco mais ação igual resultado? Quando a pessoa tem esse resultado rápido, ela se sente mais motivada. Ela fala, caramba, um simples passo que eu dei já me deu uma efetividade, já me deu um resultado específico. Então, a pessoa começa a se sentir cada vez mais motivada e ela age em direção àquele objetivo que ela tinha anteriormente. Ótimas dicas, Lucas. Espero aí que o pessoal de casa aplique, comece a aplicar, né, e sinta aí a diferença. Muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo. Esperamos mais vezes aqui você no nosso programa. Obrigado mais uma vez pelo convite, Tatiana. Foi um prazer poder participar, poder contribuir com o pessoal que está assistindo em casa. Aceitarei novos convites sempre que vocês precisarem. Só chamar que a gente tem aqui para dar algumas dicas para ajudar o pessoal lá em casa. Tá certo, Lucas. Encerramos mais um programa Fintech Brasil TV. Até o próximo.